Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Laura, eu já tô com a Vivi Duarte, que é fundadora do Plano de Menina, é jornalista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela e um pouco sobre o Plano de Menina. É isso aí. Como é que foi esse processo entre ser jornalista e fazer o Plano de Menina? Qual foi sua trajetória profissional aí? Eu comecei trabalhando em multinacional, comecei trabalhando de vendedora de shopping, né, antes, né, trabalhei de sacoleira com a minha avó, aí depois fui trabalhar de empacotadora, e aí fui vendedora de shopping, fui gerente de loja de shopping também, e aí comecei a faculdade, para pagar a faculdade entrei para trabalhar de telemarketing, televendas, fiquei um tempo, e depois consegui entrar numa multinacional para trabalhar, e ser estagiária e fui crescendo, fazendo carreira numa multinacional. Fiquei 8 anos dentro de empresas multinacionais e aí tive cargos de gestão, de gerência, de comunicação, de marca, e dentro desse lugar eu entendi também o quanto que o privilégio invisibiliza as pessoas, né? Então eu era gerente de marketing, de comunicação, eu me formei jornalista, mas muito cedo eu sabia que eu queria ser uma jornalista marqueteira, meio que mais comunicação e menos só o jornalismo imparcial, porque eu tenho muito de publicidade, de ideia, né? E o jornalismo te dá um pouco de segurada, pelo menos na minha época, agora tá mais aberto, né? Então eu fui já pro lado do marketing e eu comecei a perceber quando eu era gerente de marca o quanto que nos castings, nas narrativas da propaganda, era impossível colocar uma pessoa negra, por exemplo, que representasse a vivência que eu tinha, né? Do que era uma consumidora real. Então, todas as vezes que eu falava, eu era meio que sabotada, acho que pode até ser uma palavra, não é forte não, sabe? Porque eu levava isso pra mesa e eu sempre tinha um diretor que falava, Vivi, acho que não dá pra colocar um preto aqui porque o produto é premium. A gente não pode colocar. Se fosse um produto de cesta básica, se fosse um produto, sabe, tier 2, que eles falam, né? Tipo um produto de, sei lá, marca Combate, a gente colocaria uma família negra. Mas é um produto aqui, ó. Como que você colocar? Como se não fosse uma possibilidade de consumidor, extremamente classista, racista. E eu ficava muito mal com isso, que eu sabia de onde eu tinha vindo, né? Eu falava, gente, mas como assim, né? E eu achava que em alguns momentos eu tava ficando maluca, porque, não, é porque da onde eu vim, eu tô meio que problematizando demais. Só que isso tava me fazendo mal. Então, eu criei, em 2010, saí de multinacional, criei o Plano de Menina, o Plano Feminino, que é uma consultoria para marca, para provocar o mercado publicitário. Então, para falar, gente, não existe licença poética para racismo, para homofobia, para nada. Sabe, ou vocês falam direito com os consumidores, esse movimento já estava muito forte lá fora, eu trouxe com o plano para cá em 2010 e comecei esse trabalho de empreendedora, né, de ter a minha agência, de me ferrar, porque assim, quase quebrei várias vezes, porque ninguém entendia o que eu estava falando. Essa que maluca, ano foi isso? 2010. Se hoje já é difícil, se hoje em 2010 era outro universo. O que acontecia, né? Sim. E eu estava muito certa que isso era um negócio, mas eu entendo também que eu antecipei muito, porque eu ficava lendo pesquisas de fora, porque eu estava acostumada a trabalhar com global, recebia muita pesquisa de fora, mas antecipei demais, então por isso eu sofri tanto, assim, os primeiros 3 anos era quebradeira em cima de quebradeira, até tentar ser entendida, e aí eu tive uma oportunidade da primeira multinacional me contratar para mudar todo o casting da marca de cabelo, reposicionar a marca, colocar negras na cena, mulheres cacheadas, e eu consegui dar certo, assim, foi a minha oportunidade. E aí o negócio começou, a gente tinha um grande case na mão do principal player, né, que é o principal produto do mercado de cabelo. E aí eu já tinha um portfólio para mostrar e falar, olha aqui, não sou louca, dá licença, né? Viu como funciona? Tá vendo? E aí outras marcas vieram, então a gente começou a atender outras marcas, eu comecei também a aprender mais de gestão administrativa, contratação, né? Porque quando você é gerente mesmo de uma multinacional, você é gerente daquela bolinha ali. Quando você é empreendedora, é tudo com você, minha filha. Se vira aí, ó. É jurídico, é RH. Então, eu confesso, assim, os primeiros anos foi muito difícil. Tive muito sócio, não dava certo, eu tinha uma ideia, as pessoas tinham outras. Não conseguia administrar a empresa de uma forma que fosse sustentável, até conseguir chegar num modelo para a conta fechar, para tudo dar certo, né? E aí, quando eu me senti confortável com isso, falei, gente, estou saudável financeiramente, agora a empresa está rodando, aí eu entendi que eu estava uma pessoa que podia fazer algo pelo outro também, sabe? E aí nasceu o Plano de Menina, né? Em 2016. Então veio uma relação aí antes. História. Pra nascer o Plano de Menina, né? E você acha que a publicidade também é uma ferramenta de transformação social? Super. Tive agora, no começo da semana, num evento para executivos no IAB.
e umas 500 pessoas, e eu senti que quando eu falava isso, alguns executivos, sabe, davam uma viradinha de olho. E porque a primeira coisa que eu falei foi isso, falei, gente, não adianta ficar em cima do muro. A gente precisa entender aqui que a publicidade é uma agente de transformação, de massa. Então não tem como usar a licença poética para assinar campanhas que invisibilizem as pessoas. A gente tem hoje no Brasil 54% de negros, porque cargas d'água a gente não tem negros nas campanhas de publicidade de uma forma coerente, né? Porque tem que colocar um negro de uma forma... eu tenho aqui uma diversidade, mas bota o negro numa condição de assistencialismo. A gente viu uma propaganda de final de ano de Natal, onde tinha uma família branca dando um chester lá, um frango para a família negra. O pai negro lá não tinha nem fala para falar diante daquela humilhação toda da cena. E a mãe aparecia meio que chorandinha, assim, agradecendo o homem branco que tinha dado chester para ela. Era uma campanha assim, a cada frango que você comprava, você doava um frango para uma família que precisava. Quem era a família que precisava? Era a branca? Não, era a família preta. E aí, assim, o patriarca branco da família, hétero, branco e tal, falava pra netinha dele, olha, tem pessoas que precisam e não podem comprar. Então, quando a gente está comendo esse franguinho, olha, a gente está doando para outra família que não tem condições. Aí corta para uma cena de uma família negra, na mesa ali, se fartando daquele frango, o pai calado, né, porque o homem negro não tem voz, e a mulher emocionada, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nós. Então, assim, gente, olha isso, gente, é tanta... É o racismo com sutileza de bondade, sabe? Uhum. Então... De piedade. Piedade, assim, gente, olha, a gente colocou o negro aqui, ó, e estão falando ainda. Esse povo nunca tá satisfeito, né? Então, eu alertei isso pra essa... E eu sempre alerto, a gente precisa parar de ser conivente com a invisibilidade. E a publicidade tem muito a ver com isso, porque foi a publicidade que construiu muitas das narrativas que a gente reproduz hoje na sociedade, né? O machismo e o racismo, com certeza... É esse reflexo também. Não é que um imita o outro, é que a publicidade ajuda a endossar, sabe? Então, tá na hora de parar, né? Sim. De acabar com isso, né? Eu acho muito louco isso, porque sempre que me lembram que a maior parte da população brasileira é negra e eu faço associação com a publicidade, é muito chocante, porque nunca tem menos brancos numa campanha. Não. E tem menos brancos no país, sabe? Pois é. E assim, nunca tem menos brancos em cargos de liderança dentro das empresas. Eu trabalho muito dentro das empresas em consultoria. Eu demorei para me entender como mulher negra, porque eu sempre alisei meu cabelo, a minha família sempre alisou meu cabelo, eu sou a pessoa mais negra da minha família, todo mundo se esbranquiçou, assim. E eu tinha um bisavô que era negro que foi totalmente invalidado, assim. Não, a gente tinha um bisavô que era negro, mas tem libanês, tem não sei quem. Então, assim, por que é tão difícil se entender como negra nesse país? Porque é tão pesado ser negra. Quando eu comecei a deixar meu cabelo cacheado, né? E é um cacho ainda que não é aquele cacho crespíssimo e tal, eu já sentia isso. Para entrar dentro de um evento, entrar no próprio cliente. Você se descobriu negra nesse processo de empreender? Foi nessa época? Eu me descobri negra com o Plano de Menina e eu fui convidada para fazer um TED Mulheres Negras. E nesse TED Mulheres Negras tinha uma cota de branca, sabe? E eu achei que eu tava na cota de branca. E eu conheci... Gente, é muito louca essa história. Que loucura! E eu conheci as mulheres brancas, automaticamente me aproximei delas e vi as mulheres negras, entre elas a Eliane Dias, que estava aqui com você, que hoje é minha melhor amiga, e achava, gente, vocês são maravilhosas, vocês negras, e falava da mulher negra em terceira pessoa, com meu cabelinho liso. Até que a Eliane foi uma das pessoas que chegou pra mim e falou, você sabe o nome desse TED? Aí eu falei, TED Mulheres Negras, sou muito lisonjeada de ter sido convidada, mas o palco é todo de vocês. Ela falou, meu amor, você não é preta, não? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E você sabe, a Eliane é toda objetiva, né? Eu fiquei pensando, eu falei assim, o que ela quis dizer com isso? E fui pra minha casa. Gente, imagina, 2016. Eu já trabalhava com diversidade, dava aula na faculdade e falava da negra em terceira pessoa. E aí eu fui pra casa com essa história, não sei o quê, depois ela me chamou, a gente foi conversar. E aí eu comecei a investigar e entender, assim, meu pai é super branco, tem um olho azul, e toda vez que eu ia sair com ele quando eu era criança, minha mãe falava, fala que você tinha um bisavô preto, viu? Porque senão esse povo fica enchendo o saco. Então o bisavô preto era sempre uma coisa assim, pra validar a minha cor, sabe? Uhum. Explica pras pessoas por que você, né? E aí eu comecei a perceber, gente, o que era isso? Com 36 anos. Olha como é cruel, né?
E aí quando eu fui falar com a minha mãe, obviamente ela achou que não, você é morena jambo, você é morena não sei o que, cravo e canela, qualquer coisa menos negra. Tentam clarear sempre ao máximo. E aí eu fui deixando meu cabelo, fui me reconstruindo, ainda tô nessa construção, né? São 3 anos de descoberta, né, de negritude, então ouço muito, tenho mais amigas, não tinha amigas negras, a Eliane foi minha primeira amiga, depois a Alexandra Louras, a Milene Ramos, aí eu fui conhecendo outras mulheres negras. E socialmente, você sempre tinha sido lida como branca? Você já tinha sentido alguma coisa? Gente, eu nunca tinha sentido. Eu acho que eu não era lida como branca. Até porque tinha uma empresa que tinha um executivo que me chamava de Vivioncé. Olha só. Era só eu mesma que achava que eu era branca, gente. Era só eu. Só eu mesma, no caso. Coitada, era só Mas ela. ninguém. Coitada. Cara, que loucura. Ele me chamava, e depois tudo isso veio à tona, assim, ele me chamava de Vivioncé. Algumas pessoas ficavam perguntando, como que é o teu cabelo? Eu falava, nem lembro como que era o meu cacho, porque tinham curiosidade de ver como que era o meu cabelo sem a escova. E aí tudo isso depois eu fui, nossa, acho que isso era racismo, acho que aquilo era tal coisa, aquilo era objetificação da mulata, né? Algumas pessoas falando assim, nossa, mas é que você é mulata, né? Mulata, não sei o quê. E eu ficava sempre assim, o que essas pessoas estão falando, né? Então, por mais que eu estudei, por mais, eu não me via. Então, hoje esse processo de construção dentro da minha casa, foi engraçado que a primeira vez que eu fui conversar com meu marido sobre isso, ele é de descendência italiana, tal, brancão, e a primeira vez que eu falei pra ele, eu falei assim, deixa eu te falar, uma pessoa num evento olhou pra mim e falou que eu era negra, simplesmente, assim, chegou pra mim e mandou essa daí, falou que eu era negra, total. Aí eu falei assim, não sei nem o que eu falar, eu nem soube o que eu ia falar pra ela. Fiquei assim, só olhando pra cara dela e ela foi indo embora. Mas chegou em mim assim, pá, você é preta. Aí ele olhou pra mim assim e falou, mas você não é, amor? Tela azul. Gente, risos de nervosa, não é? Risos nervosos, eu chorei tanto. Amor, gente, você não tem noção. Nossa, eu super imagino. Eu chorei tanto, eu falei assim, você nunca me falou que eu era negra, você sabia que eu era negra, você acha que eu sou negra? Aí ele, sim, sempre achei que você era negra. Ué, por que você não é? E eu fiquei, gente, não, tudo bem, se você achar que você não é, não tem problema, mas pra mim você sempre foi negra. É porque era uma coisa tão óbvia que não era uma pauta, né? Pra ele era tão óbvio que não era uma pauta. Gente, que loucura. Ai, gente, sabe? Então, assim, tudo isso tem a ver com o quê? Por que a gente tá falando de tudo isso? A invisibilidade, né? A minha mãe sempre alisava meu cabelo, ficava assim, não vai tomar muito sol, senão vai ficar muito tifu. E minha irmã é super branquinha, então minha irmã também não pode tomar muito sol. Mas, de vez em quando, ela deixava mais a minha irmã e falava, não, ela pode, você não, senão você fica muito tifu. Já era, sem querer, sem ela querer, obviamente, ela me amava, só que ela, assim, não vou deixar minha filha muito preta, que se daí toma sol, fica preta retinta. Então, assim, o mínimo de sol que você puder tomar, melhor, porque a tua pele fica mais bonita. Né? Camadas, sabe, de racismo, sutilezas, né? Eu me identifiquei Racistas, muito no sentido de ser LGBT, porque eu também já defendia causas LGBT antes de me descobrir bi. Então eu já super levantava a bandeira, é isso, essa galera tem mais é que ter direito mesmo, entendeu? Mas nunca me coloquei na conta. E aí um belo você dia... faz assim, acho que eu tava falando da minha pessoa. Exato. Eu lembro que tinha uma aluna que quando eu fiz fiz testão, né? Que a gente é de testão, né? A gente gosta de um testão pra poder jogar, né? E também pra chamar todo mundo pra conversa. Teve muita mulher que depois me falou que se descobriu negra depois da gente conversar, de trocar. E eu fiz um testão e uma aluna minha mandou assim, nossa, prof, obrigada por esse texto. Porque você sempre falava de mulher negra em terceira pessoa e eu ficava muito triste com você. E uma vez você me pediu para escrever sobre a dor da mulher negra e eu nunca escrevi esse texto. Não sei se você lembra. Ela falou, mas eu nunca escrevi esse texto. Porque eu imaginei assim, poxa, se o site é dela, se o espaço é dela e ela não quer escrever sobre isso, por que eu vou escrever? Essa mulher não tá... Do que essa mulher tá falando? Então, assim, só faltava eu me tocar mesmo, né? E a Eliane Dias foi uma pessoa muito importante, essencial, assim, pra minha descoberta como negra, pra minha... Também um outro momento de dar voz às mulheres negras, porque também tem essa questão do colorismo. Então, quando eu comecei a falar de negritude, todo mundo queria falar comigo sobre esse tema. E aí eu também tive que ter essa sensibilidade, de ter essa empatia de falar assim, eu não tô nesse lugar de fala pra falar sobre esse tema. Entrevista a Eliane Dias, entrevista a Milene Ramos, entrevista, sabe, a Samantha Almeida, entrevista a Djamila, entrevista a Joyce Bert. Não sou eu a pessoa que vou falar agora. Acabei de me descobrir, lá, pronto, virou agora sei lá, porta-voz da negritude, sabe? Não, eu tô aprendendo, sabe?
tô me construindo, né? Tô aprendendo. E elas estão aí lutando e fazendo com que outras mulheres aprendam também. Porque é dolorido quando você se descobre negra, assim, pá! Porque aí depois você entra nos lugares e você fala assim, gente, cadê? Não tem negro. Eu não tenho amigas negras. Você fica desesperada. E a publicidade também tem muito a ver com isso, né? De ter reforçado o estereótipo a vida inteira Muito. pra gente. Total. Você sabe que você tá deslocada, mas você não sabe por quê. E aí depois você percebe que não era só pelo lugar que você saiu, mas também pela tua cor, pela tua raça. Que você estava sentindo falta de alguma coisa e você não sabia falar o que era. Hoje eu já sei, dentro das empresas que eu atendo, eu já falo, gente, cadê? Vamos contratar. Não tem executivo negro para colocar nesse cargo? Não dá pra gente construir uma narrativa de diversidade se vocês não têm um mínimo de pessoas negras trabalhando aqui. Cadê a diversidade? Cadê, né? Então, eu também comecei a ser muito mais consciente. Meu trabalho começou a fazer muito mais sentido. Até pra falar com as meninas, né? Tudo mudou, assim. Ai, tudo mudou na minha vida, para melhor. Mas é isso, você descobrir, ter esse processo de afirmação é muito importante. Sim. A gente se conhece. Total. Lidando com tanta coisa tão pesada, tão dura, lidando com pautas que tocam em lugares tão delicados pra gente, como você se cuida? Quais são os seus rituais de autocuidado? Sim, eu descobri me cuidar há muito pouco tempo, assim, o ano passado tive empreender bem duro, porque você quer realizar, e eu sou uma pessoa que eu sonho muito alto, então o tempo inteiro, a gente tá indo pra 10 estados, a gente atende grandes marcas, então o ano passado me deu um tchutchu, assim, eu comecei a não conseguir lembrar das coisas que eu tinha pra fazer, ou me irritar muito rápido, muito fácil, eu já sou uma pessoa agitada, e aí eu percebi que se eu não fosse me cuidar, não tivesse um tempo pra mim, nada ia mais fazer sentido, porque eu ia travar. Então eu comecei a ter um tempo, reservar um tempo na agenda que eu bloqueio mesmo, que são as minhas manhãs, para eu fazer minha meditação, para eu fazer meu exercício sem muita cobrança, sem muita neurose, né? Porque senão você fica também naquela neurose de é uma coisa que é pra ser acordar às prazerosa, 5 horas da não manhã uma para cobrança. correr. Sabe? Não. No meu tempo, assim. Então, a partir da manhã, geralmente, eu vou, tomo meu café gostoso, brinco com meu cachorro, faço minha meditação, faço um exercício físico, tomo meu banho e aí eu vou para trabalhar. Então, ter essa disciplina também de viagem, então já reservar no calendário alguns feriados que eu possa emendar e fazer uma viagem curta, sabe? Para poder descansar, aproveitar das coisas que hoje eu posso aproveitar, né? Porque senão você entra naquela pira de quero mais, quero mais, quero mais e não para se cuidar. E eu senti o ano passado que tava meio que dando aquele, sabe, tilt, assim, que precisava dar uma cuidada. Eu acho muito importante o que você disse sobre a manhã livre, porque eu tô nesse mesmo processo de deixar a manhã livre pra cuidar de mim. E é muito louco, assim, porque às vezes eu falo pra alguém, então, não posso de manhã, porque de manhã eu não faço nada. E aí, não fazer nada é um compromisso comigo mesma, entendeu? É um compromisso que eu tenho, eu não faço nada. Sim. Cuido de mim, tomo meu café, corro se eu quiser. Isso. Não faço nada, não quero ser produtiva de manhã, eu só quero cuidar de mim. As pessoas ficam chocadas, porque nessa filosofia assim? hiperprodutiva, de ter que aproveitar todos os dias, não vou fazer nada de manhã. Sim. É muito E tá louco. tudo bem. No começo eu comecei a cobrar muito, assim, ai, nossa, o quanto eu tô perdendo de contato, o quanto eu não tô fazendo disso, o quanto que a minha equipe vai achar que eu sou meio que, sei lá, tô nem aí, sabe? Mas não, depois foi ficando natural e até pras meninas da equipe, assim, de falar, tira um tempo pra você também, pensa num tempo. É difícil, porque a gente tem uma equipe super enxuta e trabalha pra caramba. Mas vamos ver como que funciona esse tempo, pra todo mundo ter esse tempo, que é importante, porque senão a gente não consegue ser produtiva, né? E uma coisa que eu sempre tenho pensado é o quanto é suficiente, né? Que a gente sempre quer trabalhar mais, mas o quanto é suficiente? Não tem uma hora que já deu pra gente? Sim. É isso. É isso, assim, eu acho muito isso. Eu tenho 40 anos, tenho meu filho, que eu te falei, 19 anos, tá no terceiro ano da faculdade, tá super, assim, trabalhando numa empresa bacana, tenho a minha netinha, né, de 1 ano e 9 meses, a Luísa, tenho a minha casa, posso fazer minhas viagens, sabe? Eu acho que também a gente tem o meu legado com o plano que eu quero que cresça, mas é um instituto que eu quero que cada vez mais cresça e invista dentro desse instituto para ficar grande, eu deixar alguma coisa minha aqui quando eu não estiver mais aqui. Então, assim, o que mais que eu vou querer, sabe? Eu acho que também tem muita essa coisa da gente ficar se comparando na internet com as pessoas, na linha do tempo das pessoas, e também ficar projetando uma coisa de consumo, que faz a gente ficar refém de boleto. Eu não quero ser essa pessoa, né? Eu quero ser uma pessoa livre. Então, tem bem pouco ainda o que eu quero mais. Eu quero um apartamento um pouquinho maior, com uma sacada, que eu adoro, eu sou apaixonada por sacada, janelão. E é isso, assim. Depois quero só ficar lá curtindo, vendo as meninas
causarem por aí, né? Fazendo a transformação. Fazendo a que você transformação, ajudou. trabalhando nisso, mas assim, materialmente eu não quero ficar refém do mundo material pra ficar tendo que acordar todo dia, sabe? Eu não dormi, né? Eu conheço muita empreendedora que, gente, eu durmo só 4 horas por dia porque não sei o quê. Não vejo que isso é uma grande conquista, sabe? Não. Mas respeito. Mas eu acho que vai ter um momento que ela vai parar e vai pensar, o que eu tô A fazendo com saúde isso? vai cobrar. Então acho que é mais saudável a gente ter essa consciência pra gente poder ir mais longe. É isso. Porque senão a gente vai quebrando, assim, né? E a gente não percebe. Quando vê, já tá desmantelada, né? Autocuidado é tudo. Ai, gente, sim. Por favor. A sua empresa não existe sem você, saudável, né? Então, Sim. eu adorei o papo. Ah, eu também. Adorei Não, você.